Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bem, agora nós vamos estudar. Vamos fazer a aula 8, página 70, tá bom? Vamos falar sobre o realismo no Brasil. Bem, o que foi o realismo, né? O realismo foi um movimento literário em que seu principal representante foi Machado de Assis. Inclusive, foi o próprio Machado, né, que trouxe a publicação, né, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos mais célebres romances machadianos. Isso em 1881, tá bom? Bem, o realismo, né, de forma ampla, foi uma escola estética de grande influência, vamos dizer assim, né, nas artes ocidentais, tá, no final do século XIX. Tá? Bem, o movimento cultural recebeu esse nome porque tanto na literatura como na pintura e na escultura, né, essa época foi marcada pelo compromisso da verossimilhança e também da proposta de retratar a realidade tal como ela era. Em contraposição ao romantismo, né, que por sua vez era foi um movimento que antecedeu o realismo e que possuía características, né, como a valorização da subjetividade e do sentimentalismo, o realismo, por sua vez, ele privilegiou a objetividade e a racionalidade. Tá bom? Ok? E agora, entrando no contexto histórico, né, nós vamos saber o que estava acontecendo, né, nesse momento em que o realismo estava surgindo. Né? O que estava acontecendo nesse momento? Eu vou dizer para vocês que o Brasil, né, na segunda metade do século XIX, né, assim como a Europa, ele vivia, né, um momento bastante conturbado. Né? O cientificismo, o positivismo, né, e as teorias sociais vindas da Europa, juntamente com a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, principalmente dos imigrantes que chegaram ao Brasil, né, o ideal republicano e a crise da monarquia marcaram, de fato, a segunda metade do século XIX. Ainda mais, né, quando a gente fala agora, que eu vou citar para vocês, sobre o reinado de Dom Pedro II, que faz parte desse contexto histórico. Né? O reinado de Dom Pedro II foi iniciado em 1840, em que explodia, né, tensões políticas entre os liberais, que defendiam, né, maior autonomia das províncias, né, e os conservadores, que requeriam um governo imperial mais forte, né, mais centralizado. Né? E nesse mesmo tempo, né, dentro do contexto histórico, também vou citar para vocês, né, a Guerra do Paraguai, né, que aconteceu entre 1864 e 1870. Foi um longo conflito que destruiu a nação paraguaia, né, e enfraqueceu a monarquia brasileira também, provocando uma crise econômica que fortaleceu, né, os ideais republicanos. E ainda dentro do contexto histórico também, né, nós vamos citar aqui, eu vou citar para vocês também, a abolição da escravatura, que finalmente ocorreu em 1888, sendo o Brasil o último país do mundo a abolir, né, a mão de obra escrava. Então, os negros, né, recém-libertos, eles não tinham direito à terra nem ao trabalho assalariado da lavoura, destinados aos imigrantes europeus, cuja entrada no país foi facilitada em prol de um processo de branqueamento da população. Então, todo esse período representou o declínio da sociedade aristocrático-escravista e o gradual, né, e uma gradual, vamos dizer assim, uma gradual ascensão do capitalismo industrial. Em São Paulo, por exemplo, as máquinas e as indústrias começaram a surgir e os cafeicultores, né, com a mão de obra assalariada, passaram de latifundiários a empresários agrícolas. Então, esse foi todo um contexto histórico, né, no momento em que o realismo estava surgindo. Bom, vamos falar agora sobre as características do realismo. Eu citei aqui, né, linguagem direta e objetiva,
né? Narrativa detalhada, descritiva, ambiente social e cenários urbanos, temática social e cotidiana, críticas, né, à realidade, à sociedade da época e os valores burgueses, a representação mais fiel da realidade, né, oposição, foi uma oposição ao romantismo, né, possuía uma análise psicológica das personagens, isso aí com certeza, né? Nós vamos falar sobre Machado de Assis, tá? E personagens comuns e sem idealização. E também a veracidade e contemporaneidade, tá bom? Então, como características, né, marcantes do realismo, né, eu posso dizer para vocês que essas características elas estão diretamente ligadas, né, com o contexto histórico brasileiro, né, e com as novas teorias vindas da Europa, né, como eu falei anteriormente, principalmente, né, no que diz respeito ao positivismo, ao socialismo, né, ao evolucionismo também, né. Então, quando a gente fala em características, aqui como eu falei, né, do realismo, quando eu falei sobre a objetividade, né? Ao contrário, né, dos românticos que exaltavam, né, a subjetividade como enfoque ideal para a literatura, os realistas, por sua vez, buscavam a maior objetividade possível. Ou seja, né, enquanto os escritores do romantismo, né, eles representavam o mundo a partir de pontos de vista, né, ultra sentimentais, né, ou muito pessoais, os autores realistas, por sua vez, procuravam retratar, né, a realidade né, tal qual ela era, né, com a menor influência pessoal possível. Tá bom? A crítica social aqui, né, como característica do realismo também, né, foi uma das marcas do realismo, né? Ou seja, falando, né, sobre a crítica social, nós vamos enfocar nas hipocrisias sociais, né, de modo escancarado, tá? Então aqui também o movimento difere-se do romantismo, né, que procurava exaltar o estilo de vida burguesa, né? Então o realismo, né, em contrapartida ao romantismo, né, em oposição ao romantismo, ele criticava as contradições, né, e os moralismos, né, né, da elite burguesa. Bom, e também a ironia, como característica do realismo, né, havia também uma ironia como marca retórica, especialmente na obra de Machado de Assis. Né? A gente pode perceber um claro traço de ironia, né, nas descrições das narrativas. Em geral, né, essa figura de retórica, ela expõe muitas críticas diversas, né, a um grupo social representado, né, nas narrativas dele. Tá bom? Bom, também tenho que falar aqui, né, como característica do realismo, né, as descrições psicológicas. Então, esse enfoque nas descrições psicológicas, né, o realismo ele retratou não só a parte externa da sociedade brasileira no final do século XIX, mas também ele representou uma excepcional descrição dos valores, né, e pensamento das personagens narradas. Observe, por exemplo, né, como são descritos os olhos da personagem Capitu, né, na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Quem já leu, né, vai entender. Agora, quem não leu ainda, por favor, leia, tá, gente? O livro é maravilhoso. Tá? Dom Casmurro, de Machado de Assis. Lá, né, Machado ele descreve, né, minuciosamente o perfil, né, tanto psicológico, né, como físico dos seus personagens. Né? Ele descreve o tamanho dos olhos da Capitu. Interessante, né? Mas é dessa maneira. Então, todas essas características que eu citei, né, voltadas para o realismo, são bem diferentes, né, daquelas que nós estudamos no realismo, daquelas que nós estudamos no romantismo. O romantismo foi bem diferente, né, do realismo. O realismo bem real, caracterizava, né, a objetividade, tá bom? Sempre a objetividade, tá bom? Vamos lá? Agora eu quero falar sobre os autores brasileiros do realismo. Eu destaquei aqui, né? Machado de Assis, né? Raul Dávila Pompeia, Visconde de Tauná e Aloysio de Azevedo. Só que eu vou dar mais enfoque, tá? Eu vou focar mais, tá? No Machado de Assis, tá bom, pessoal? Vamos falar mais sobre as obras de Machado de Assis, tá? Ok? Bem, Machado de Assis, né, ele foi considerado o mais importante escritor da literatura brasileira, tá bom?
Ele foi também jornalista, né? Funcionário público também. Escreveu romances, contos, peças de teatro, crônicas, crítica literária e teatral também. E muitas poesias também, tá? Essas últimas, no caso, mais recorrentes em sua primeira fase, né, estão associadas à estética romântica, tá bom? Bom, foi a partir, então, né, do final dos anos de 1870 que Machado de Assis passou a escrever a prosa realista, tá? Que lhe rendeu, né, seu lugar de excelência, tá bom? Suas obras, então, retratavam, sobretudo, cenas cotidianas da capital carioca, tá? Em linguagem bem simples e, ao mesmo tempo, bem elaborada, tá? Cujo requinte principal é instigar, né, essa reflexão, usando um vocabulário direto e acessível ao mesmo tempo, tá? Muitas vezes lançando mão do recurso, né, da ironia sutil, tá? As ficções realistas de Machado de Assis revelam, né, os estigmas da sociedade brasileira, tá? Escravocrata, né? Escravocrata, autoritária e voltada também no ranço do colonialismo, tá bom? Bom, eu queria também citar aqui para vocês que o Machado de Assis, ele dividiu, né? Ele se encontra numa subdivisão, as fases dele, né? Das obras machadianas se encontram nessa subdivisão, ou seja, as obras machadianas se dividem em duas fases, tá bom? Bom, a produção romanesca de Machado de Assis, de acordo com a crítica, ela é dividida em romântica e realista, como eu falei anteriormente. Na fase romântica, né, nós vamos destacar os romances como A Mão e a Luva, né, Helena, Ressurreição, e Laia Garcia e alguns contos como Miss Dollar, tá bom? A segunda fase, chamada de realista, né, no caso a mais substancial da sua produção, engloba romances e contos, né, em que se destacam Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, romances e os contos, né, como, por exemplo, O Alienista, né, A Cartomante, O Enfermeiro, Os Braços, né, e Missa do Galo. Bom, eu queria também citar aqui uma coisa importante, tá? Que eu trouxe para vocês, né? Eu tive que fazer isso para eu incentivar, né, a todos vocês, tá? Eu quero incentivar a leitura. Eu gostaria muito que vocês lessem, tá? Esses livros maravilhosos de Machado de Assis, tá, gente? Nós temos aqui A Mão e a Luva, como você tem anteriormente, né? E Helena, que pertencem, né, à fase romântica, né, de Machado de Assis, tá? E também trouxe, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas e também Dom Casmurro, tá? Que já pertencem, né, à segunda fase, né, de Machado de Assis, né? E, no caso aqui é a fase realista dele, né? Então, eu sugiro também a leitura desses dois maravilhosos livros de Machado de Assis, tá bom, pessoal? Leiam, tá? É interessante. Memórias Póstumas de Brás Cubas também, né? Vocês vão gostar demais. Vocês vão perceber que Machado, ele é bem detalhista, né? Na descrição de todos esses personagens. E vale a pena ler, vale a pena saber, né? Como que o narrador, o defunto, né? O próprio defunto que está narrando a história. É muito interessante, tá? Leiam, tá? Essa é a minha dica de leitura para vocês, tá bom? Leiam, que a leitura ajuda, né? O hábito da leitura ajuda muito nas interpretações de texto, tá? No ato de escrever, tá? É muito bom, pessoal. Leiam, tá bom? Também trouxe, tá? A parte, né, dos contos de Machado de Assis, que também pertencem. Eles pertencem à segunda fase, né, de Machado, que é a fase realista, né? A Cartomante e O Alienista também
né? São contos maravilhosos, tá? Podem ler sem medo que vocês vão adorar, tenho certeza. Tá bom, pessoal? Bom, nós encerramos aqui, né, o nosso estudo sobre o realismo no Brasil. Não esqueçam de colocar o nome aqui nos comentários para que eu possa dar a presença para todos vocês, tá? Eu tenho que dar essa presença, tá, gente? Tem que saber quem está acompanhando aqui, né, as nossas videoaulas, tá bom? Então, não esqueça de colocar o nome aqui, tá bom? O nome e a turma também, tá bom? Bom, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!